a mais a correção de uma atividade de história, né? Nesse momento eu peço a vocês que peguem o livro de história de vocês e vamos estudar a página 41 a 43. Fazer um resumo agora, tá bom? Vamos lá? No livro de vocês está o texto sobre o governo geral, né? Que está retratando aqui como foram os governos, e temos aqui: diante do fracasso das capitanias hereditárias, o rei de Portugal passou a instalar o governo geral em 1549, que aconteceu porque o rei não poderia tomar de volta as terras doadas aos donatários. Entretanto, todos os donatários deveriam obedecer ao governador geral, que representava o próprio rei de Portugal, sendo a autoridade máxima da colônia. Assim, o governo geral foi instalado no Brasil, já que ficava no meio das capitanias. Salvador foi fundada e passou a ser a primeira capital do Brasil. Juntamente com o governador geral, trabalhavam para o funcionamento da colônia o ouvidor-mor, responsável pela guarda defesa. Não, deixa eu ver aqui. O ouvidor-mor, responsável pela ordem e justiça, o provedor-mor, responsável pelo dinheiro, e o capitão-mor, responsável pela guarda e defesa dos territórios. Todos que viviam na colônia deveriam colaborar com o governador-geral nos seus 4 principais objetivos, né? Aqui está o objetivo. Primeiro objetivo: defender a colônia dos invasores franceses, combater os indígenas e suas resistências, manter o processo de ocupação e contribuir para a exploração das riquezas da colônia, né? Os 3 primeiros governadores foram os mais importantes, né? O primeiro governador geral, aqui foi Tomé de Souza, ele foi o primeiro governador geral. Chegou à colônia com 130 soldados, 90 marinheiros e vários trabalhadores, que são carpinteiros, pedreiros, farmacêuticos e médicos. Também vieram com ele 6 padres jesuítas, sob a direção do padre Manuel da Nóbrega, que deram início ao processo de catequese dos indígenas e de educação no Brasil. Além desses, Tomé de Souza trouxe 400 desgredados, homens que haviam cometido algum crime e tinham de cumprir o desterro, ou seja, condenado a viver fora de Portugal. O governo português, então, mandou-os para viverem na colônia. Entre as principais realizações de Tomé de Souza está a fundação de Salvador, o desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar e o início da criação de gado. Então, foi isso que marcou o seu governo. Agora, vamos para o segundo governo, né? Foi em 1553, Duarte da Costa substituiu Tomé de Souza. Ele trouxe para o Brasil Dom Álvaro, seu filho. Além dele, trouxe alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta, que fundou, junto com Manuel de Nóbrega, o Colégio de São Paulo, de Piratininga, começar a história da educação brasileira, né? Duarte da Costa perdeu o cargo de governador-geral por 2 motivos. Primeiro, não fez um bom governo, e segundo, seu filho criou sérios problemas na colônia. Então, por isso que ele não demorou mais no seu governo. O terceiro governador-geral, né, aqui em 1558, foi Mendes Sá, que foi nomeado o novo governador-geral. Ele conseguiu resolver o problema deixado por Duarte da Costa com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá. Combateu e expulsou os franceses que haviam se instalado na colônia após as lutas. Foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, atual Rio de Janeiro. Durante o seu governo, Portugal passou a enviar para a colônia muitos degredados. Assim, Portugal ficava livre de seus criminosos. Também nessa época, intensificaram-se os combates aos indígenas. Muitos deles foram capturados e vendidos como escravos. Essas capturas eram realizadas por meio de expedições ao interior do Brasil, às entradas e bandeiras.
A diferença entre essas expedições é que as entradas eram organizadas pelo governo português. E por esse motivo, respeitava o Tratado de Tordesilhas, né? E as bandeiras organizadas por particulares não respeitavam o tratado. Foram os bandeirantes de São Paulo que encontraram a nova riqueza do Brasil, que foi o ouro. Agora vamos para a atividade. Complete. Primeiro, após o fracasso das... Aí vamos botar aqui. Capitanias hereditárias. O rei de Portugal resolveu criar o regime de governo geral. Governo geral. Para reger e administrar a colônia. Faça a correspondência. Vamos lá. Local de instalação do governo geral. Né? Local foi instalado o governo geral. Número 1, aqui na Bahia, né? Autoridade máxima da colônia foi o governo geral. Dever dos donatários era obedecer e colaborar com o governo geral. Objetivo do governo geral: fazer e progredir a colonização. Número 4. Escreva por que foi implementado um governo geral na terra da colônia. Porque a proposta de ocupar as terras da colônia por meio das capitanias hereditárias fracassou. Então, vou botar aqui, porque a proposta de ocupar as terras da colônia por meio das capitanias hereditárias fracassou, porque a proposta de ocupar as terras da colônia por meio das capitanias hereditárias fracassou. Vamos agora para a página 43. Troque o código pela palavra e responda com o nome de cada governador geral. Combateu e expulsou os franceses que haviam se instalado no Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui. A bolinha significa amém. Estrelinha de. Outra estrelinha aqui, Sá. Então, combateu e expulsou os franceses que haviam se instalado no Rio de Janeiro foi Médicis. B. Chegou à colônia com 130 soldados e vários trabalhadores. Quem foi? Deixa eu ver aqui. Tomé. Bolinha de triângulo. Cadê triângulo? Souza. Tomé de Souza. Então, quem chegou com 130 soldados foi Tomé de Souza. C. Trouxe com ele alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta. Quem foi esse? Duarte. Aqui, deixa eu ver, coraçãozinho Costa. Duarte da Costa. Quinto. Substitua a letra pela anterior de acordo com a ordem alfabética e descubra o nome das cidades que surgiram com o governo geral e que hoje tem grande valor no nosso desenvolvimento. Então, vamos ver aqui, antes, Si, T. Então, Si, antes do B vem o A, depois do M. Antes do M vem o L, Sal, depois V,
A, de novo, D, O e Re, Salvador. Vamos ver aqui. Re, depois o I, O, Rio, D, de Janeiro, que vai formar Rio de Janeiro. Agora aqui, sexto. Pinte de azul o nome do governo geral que fundou a cidade de Salvador. Então aqui, ó, Tomé de Souza, vai pintar de azul aqui, Tomé de Souza. Vamos agora para o sétimo. Em cada item, escreva o objeto de estrutura política e administrativa do governo geral. Letra A, nós temos defender a colônia das invasões francesas. Defender a colônia das invasões francesas. B. Centralizar o governo. Centralizar o governo. C. Combater os indígenas. Não. Combater os indígenas. Combater os indígenas que lutavam contra a ocupação das terras. E a D, manter a ocupação das terras pelos portugueses. Manter a ocupação das terras pelos portugueses. Oitavo. Os governadores gerais não trabalhavam sozinhos. Precisa e escreva a função de cada cargo a seguir. Ouvidor-mor. O que o ouvidor-mor fazia? Encarregados dos negócios da justiça. Provedor-mor, encarregado do assunto da fazenda. Encarregado dos assuntos da fazenda. Capitão-mor, encarregado da defesa do litoral. Da defesa do litoral. Aí, então até a próxima aula.